dia, crianças. Vamos agora com o nosso livrinho de matemática, tá certo? Vamos ver, estudar sobre fração, tá certo? Então, o que é fração? Nós temos aqui o conceito, a definição de fração. Vamos lá, lendo quantia? Uma ou mais partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Como, por exemplo, você pode estar observando esta pizza aqui. Você imagine ela antes dela estar recortada, quando a gente compra ela, faz o pedido que a moça chega para nos servir, né? Que ela ainda está o quê? Inteira, né? É a pizza inteira, ela é um inteiro, ela ainda não foi dividida, né? Quando a moça vai nos servir, ela vai o quê? Dividir em partes iguais. Então, fração é isso, é uma ou mais partes de um inteiro, que é o inteiro, antes dela ser dividida, você imagine. E aí a gente vai fazer a divisão. Então, as partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais, que a gente vai dividir esse inteiro, né, em partes iguais. Por isso que sempre quando a gente vai estudar sobre fração, a gente leva em consideração, né, leva como modelo a questão da pizza, né, o inteiro. A pizza, quando a gente recebe, sim, antes que ela seja dividida para que nós podemos comê-la, né? Então, a partir do momento que você divide ela em partes iguais, você vai estar o quê? Né? Estudando sobre fração. Então, aqui eu tenho a pizza ainda inteira, eu só dividi ela em 8 pedaços. Então, é 8 sobre 8, né? Forma um inteiro. Então, nós vamos lá, aqui abaixo, nós temos um exemplo de fração. Né? O exemplo de fração é 2 sobre 3, né? E o nome dos termos da fração. O 2 é o númerozinho da parte superior, é chamado de numerador. E o número que fica na parte abaixo, né, inferior, é chamado de denominador. E o que é o 2? O que é que ele representa, o numerador? Representa o que na fração? As partes tomadas do inteiro, tá certo? E o denominador, 3, o que é que ele representa na fração? Total das partes iguais em que foi dividido o inteiro, tá certo? Então, prestar atenção aos termos da fração. Não esqueçam, numerador e denominador. Em seguida, crianças, nós temos aqui alguns exemplos de frações que a tia colocou, principalmente para a gente aprender a falar, né, a ler e a escrever estas frações. Quando essas frações são o denominador aqui, ó, quando o denominador a partir de 2, tá certo? E quando esse denominadorzinho aqui, ó, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai ter uma formazinha de ler e escrever essas frações. Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, a imagenzinha, né, um círculo que eu dividi ao meio. Então, que é só a parte pintada. O numerador indica as partes tomadas do inteiro, a parte que foi pintada. Então, é só uma. 2 aqui, o denominador, são o total de partes iguais em que foi dividido o inteiro. Então, ele foi dividido em quantas partes, gente? 2. Por isso que é 2. Então, 1 sobre 2. Como é que a gente lê? Não é para ler 1 sobre 2. A gente vai ler 1 meio ou metade, tá certo, gente? Na hora que eu te pedir para você escrever, você pode colocar 1 meio. Ou também você pode colocar só metade. Depois, esse outro exemplo aqui, nós temos aqui, ó, representando aqui, ó, só tem uma parte pintada, 1. E que é o numerador, as partes do inteiro. E o 3, ó, 1, 2, 3. É o que? É o total de partes iguais em que foi dividido o inteiro, é 3. Então, 1 sobre 3, a gente lê 1 terço, tá certo, gente? 1 terço. Aqui eu tenho um círculo que eu dividi em 4 partes, mas pintei apenas uma. Então, ó, uma. Quantidade de partes pintada, 1. Quantidade, o denominador é quanto? 4. Que é a quantidade de partes iguais em que foi dividido o inteiro. Ele foi dividido em 4 partes. É o total. Então, como é que a gente lê 1 sobre 4? A gente lê 1 quarto. Aqui eu tenho uma figura que ela foi dividida em 5 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Tem quantas pintadas? 1. Então, como é que a gente lê? 1 quinto. Quando você vê 1 sobre 5, você lê 1 quinto. Quando você vê aqui, ó, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 partes. E o numerador? São quanto? Só tem uma pintada. Então, a gente lê 1/6, tá certo? Aqui você tem um outro exemplo, né? Que você vai ter 7 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa figura ela foi dividida em 7 partes. Né? Tá aqui o denominador. E o numerador? Né? Quais foram as partes tomadas do inteiro? Apenas uma foi pintada. Então, 1/7. Como é que a gente lê? 1/7. Depois, nós temos o outro, né? Que foi dividido em 8 partes. Aqui o denominador. E apenas uma foi pintada, que é o numerador. Como é que nós lemos? 1/8. Depois, você vai ter aqui também 9 partes, né? No denominador. O inteiro, todos são 9 partes. E apenas uma pintada, né? Então, 1/9. Como é que a gente lê? 1/9. Correto, gente? Então, vamos lá, revisando quantia. Aqui, como é que a gente lê? 1/2 ou metade. Aqui, 1/3. Aqui, ó, 1/4. 1/5. 1/6. 1/7. 1/8. 1/9. Agora, quando o denominador na fração ele é 10, a gente lê o numerador seguido da palavra décimo. Por exemplo, aqui eu tenho 1/10, vai ficar 1/10. Nesse outro exemplo, eu tenho 3/10, vai ficar o quê? 3/10. Então, você pode estar observando que a gente lê o numerador normalmente e em seguida a gente acrescenta a palavra décimos. Isso quando o denominador na fração é 10. Já quando o denominador da fração é 100, a gente lê também normalmente, no caso aqui, 2/10. Só que quando é 100, a gente acrescenta a palavra centésimos, que vem de 100. Por exemplo, se eu tivesse bem que colocasse um 2, ficaria o quê? Não, porque senão vai ficar errado aqui, né? Se eu colocasse bem que 1, ficaria 12. Como era que eu iria escrever por extenso? 12 centésimos. Se eu colocasse bem que 55, ia ficar o quê? 55 centésimos, tá certo? É você ler o numerador normalmente e em seguida acrescentar a palavra centésimo. Da mesma forma, quando na fração o denominador for 1000, você lê a fração normalmente e em seguida você acrescenta a palavra milésimos. Por exemplo, você tem aqui, ó, 7 milésimos. Se tivesse bem aqui 62, iria ficar o quê? 62 milésimos, tá certo? Então, um exemplo. Depois, nós temos aqui, como você pode estar observando, tem lá na nossa atividadezinha pedindo, aqui essas frações. Nós aprendemos que o numerador e aqui o denominador. O numerador, as partes pintadas, são 6 partes. O denominador são um total de partes, né, iguais a que foi dividido inteiro. Foi dividido em 6 e as 6 foram pintadas. Então, é 6/6. Então, é o quê? Aqui é um inteiro, representa o inteiro. Da mesma forma aqui embaixo, né, 9/9, né, um inteiro. A pizza também, que a tia até falou no início, ela foi dividida em 8 partes, então representa um inteiro. Porque nenhuma parte foi retirada, nenhuma parte da pizza foi comida. Por isso que diz que é um inteiro, correto? Depois, nós temos também outras formas de escrever. Nós aprendemos ali como a gente deve ler e escrever a fração quando o denominador é menor que 10. Quando o denominador é 10, acrescenta-se a palavra décimo. Quando o denominador é 100, acrescenta-se a palavra centésimo. Quando o denominador é 1000, acrescenta-se a palavra milésimo. Mas nós temos também os números. E como escrever os números fracionários, né? Representar as frações dos números acima de 10 até 100, por exemplo. Como será? A gente não viu. Pois é, muito bem, vamos ver aqui. Quando esse número ele é maior que 10, no caso, quando o denominador é 11, 12, 13, 14, 20, 30, até o 99, a gente vai ler o numerador normalmente, no caso 4, 11, aí bota a palavra avos. É você lembrar que você vai acrescentar. Isso, gente, a palavra avos você só vai acrescentar quando o denominador for maior que 10, certo? Então, a partir de 11, 12, 13 até o 99, você vai colocar a palavra avos. Por exemplo, 4,
Você vai ler normalmente, ó, 4, 11 avos. Aqui, ó, 4, 13 avos, certo? Avos significa dizer partes iguais, tá certo? Então, 4, 11 avos, aqui 4, 13 avos, 6, 25 avos, 7, 30 avos. Poderia ser 7, 40 avos, 5, 66 avos, acrescentar a palavra avos. E nós temos aqui também alguns exemplos que até a tia nós vamos precisar na nossa atividade de fração. Como é que a gente lê essas frações? Que nesse primeiro momento a gente só viu com o numerador 1. E quando o denominador, aliás, com o numerador 1, né? Tem a forma específica. Mas quando esse numerador, o númerozinho de cima, o numerador é diferente de 1, porque como é que a gente deve ler? A gente vai ler ele normalmente, né? E vai acrescentar as palavras terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Por exemplo, aqui, ó, 2 sobre 3, você vai ler 2 terços. 3 sobre 6 vai ser o quê? 3 sextos. No caso, 2 sobre 5, 2 quintos. 2 sobre 7, 2 sétimos. 2 sobre 8 vai ficar o quê? 2 oitavos. Então, sempre que o numerador, o númerozinho de cima for diferente de 1, você vai ler ele normalmente acrescentando as palavrinhas aqui, ó. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? Paramos, porque décimo aí, centésimo, milésimo, ok? Então, queridas crianças, vocês agora são convidadas a pegar o nosso livrinho de matemática, onde vocês possam estar revendo este conteúdo, fazendo uma leitura na página 190 e 191. E em seguida, você faça a atividadezinha que está bem simples, referente à fração, na página 192 e 193.